Otoniel o hino 155, que é o nosso grande hino da Reforma, não é? Então, é a chamada Marselhesa da Reforma, um hino composto pelo reformador Martinho Lutero, que na verdade foi autor de muitos hinos, mas o mais famoso é esse que nós acabamos de cantar, Castelo Forte é Nosso Deus, o hino 155. E os irmãos devem ter percebido, enquanto cantavam o hino, que existem várias referências nas estrofes do hino ao grande inimigo das nossas almas, né? A Satanás, aos demônios e etc. e tal. Martinho Lutero, por causa da tremenda luta em que ele se envolveu, ele sempre tinha uma consciência muito grande dos perigos que cercavam a igreja, dos perigos que cercavam os cristãos. Mas ele escreveu esse hino no contexto de um episódio muito impressionante do qual ele participou, que foi a Dieta de Worms, lá na Alemanha, em 1521. Então reuniu-se o parlamento alemão e se dava esse nome ao parlamento, a Dieta. Cada ano era numa cidade diferente. Naquele ano foi na cidade de Worms, então a Dieta de Worms. E Lutero, que estava ainda começando a sua obra de reforma, foi convocado pelas autoridades para comparecer a essa reunião do parlamento e se explicar, explicar as suas ideias. Ali estavam presentes o imperador alemão, Carlos V, os príncipes alemães e também os líderes da igreja, os arcebispos. Então, diante daquela assembleia assim impressionante, Lutero sozinho, não tinha nenhum dos seus colaboradores com ele, ele sozinho diante daquele povo todo. Mas, quando ele estava se dirigindo lá para aquela cidade, para aquela reunião, ele disse o seguinte: ainda que haja lá em Worms tantos demônios quanto as telhas do castelo, eu não vou retroceder. Então, por isso, essas várias referências ao diabo, ao demônio, né, aos demônios, nesse hino que nós acabamos de ler. Mas o fato é esse: ele permaneceu firme, apesar de ser pressionado para se retratar, para voltar atrás, para negar as suas ideias contidas em vários livros que estavam ali sobre uma pequena mesa, e ele deu o seu testemunho corajoso e foi condenado como proscrito, como herege. E Deus, então, graciosamente, soberanamente, providencialmente, preservou a sua vida e ele pôde dar continuidade àquela maravilhosa obra de reforma da qual hoje nós somos os herdeiros, né? Então, sempre que vocês cantarem o hino 155, lembrem dessa história que está por trás do hino, a experiência do grande reformador Martinho Lutero. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Já lemos uma passagem de Hebreus hoje no nosso programa de culto, no capítulo 7, agora vamos ler no capítulo 12. Então, no penúltimo capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 12, vamos ler só os 3 primeiros versículos para a nossa reflexão, para a nossa edificação nesta noite. Então, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, diz o autor, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que o Senhor nosso Deus abençoe essa palavra lida para a nossa edificação nesta noite. Amém. Queridos irmãos, há pouco menos de um ano eu fui à Igreja Presbiteriana Unida, lá em São Paulo, essa igreja histórica do presbiterianismo aqui da nossa região,
para consultar os livros de atas daquela igreja em busca de informações acerca de alguns personagens que vão estar em um livro que eu estou já preparando há algum tempo. E foi muito agradável, então, ver todos aqueles nomes que escreveram páginas tão belas, tão inspiradoras e tão significativas na história não só da Igreja Unida, mas na história do presbiterianismo brasileiro como um todo. Agora, uma coisa que nós vemos com frequência quando consultamos antigos livros de atas são decisões muito tristes tomadas pelos conselhos, tomadas pelos antigos pastores e missionários de desligamento de pessoas por abandono da igreja e da fé. Então a gente vai lendo as atas, né? E a pessoa fulana de tal, o senhor fulano de tal, a senhora fulano de tal, pecou lá contra tal dos mandamentos e por isso depois o devido processo disciplinar foi excluído da igreja. Então esses registros tão tristes, tão decepcionantes, de pessoas que conheceram a Cristo, conheceram o Evangelho, participaram da igreja, tiveram todas as oportunidades para servir a Deus e para crescer e progredir na fé, e, no entanto, voltaram atrás, desprezaram tudo aquilo de precioso que o Senhor lhes deu. Agora, esse era um problema que preocupava o autor da nossa carta aos Hebreus. É exatamente esse um das situações que estão por trás da produção, da escrita desta epístola aos Hebreus. Na verdade, esse é um dos temas mais importantes da epístola que nós encontramos ao longo de todo o texto. Se vocês forem ler essa carta, essa epístola aos Hebreus, vocês vão ver que o tempo todo nós encontramos advertências muito solenes por parte do autor para as pessoas que estavam correndo o risco de ter esse tipo de experiência que eu mencionei há pouco, ou seja, abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a Cristo e voltar atrás e perder tudo aquilo que já haviam alcançado. Então, já na parte inicial, no início do capítulo 2, nós temos a seguinte afirmação do autor. Autor desconhecido, não se sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus, mas não importa. Esse autor diz: por esta razão, importa que nos apreguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O perigo que muita gente estava correndo naquela época. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, infelizmente, isso era o que estava acontecendo com muitos cristãos judeus. Daí o nome dessa carta, né? Epístola aos Hebreus. Os cristãos judeus, os judeus que haviam se convertido ao Evangelho, à fé cristã. Muitos deles agora estavam tendo dúvidas, tendo vacilações, esfriando, enfraquecendo na sua fé e voltando atrás. Daí essas palavras tão sérias, tão solenes de exortação dirigidas pelo autor da carta a essas pessoas. E, na verdade, então nós encontramos esse tipo de palavras dispersos por toda a carta, mas entremeados com outro tipo de material. Então nós temos as sessões de advertência, de exortação, e entre uma sessão e outra, nós temos um outro tipo muito precioso de material na carta aos Hebreus, que são maravilhosas descrições da pessoa e da obra redentora de Cristo. Então a carta aos Hebreus é conhecida também por essa característica, né? Por exaltar de maneira extraordinária a pessoa e a obra do Senhor Jesus, e principalmente mostrando já que os destinatários são hebreus, são judeus, principalmente mostrando como o Senhor Jesus Cristo veio cumprir, veio realizar todas aquelas promessas, todas aquelas instituições, todos aqueles rituais lá do Antigo Testamento. Então essa é uma preocupação do autor de Hebreus, mostrar como tudo isso agora se cumpriu, se realizou plenamente em Cristo Jesus. Quase no final da epístola, então, nós nos deparamos com este
que é um dos últimos apelos à firmeza e à constância na vida cristã, essa passagem que nós acabamos de ler. Algo que evidentemente é necessário em todos os tempos, não era necessário somente naquela época, em relação aos cristãos hebreus, judeus, mas algo necessário em todos os tempos, e sem dúvida, muito necessário nos dias inquietantes e desafiadores nos quais nós vivemos neste início do século 21. Estamos aqui reunidos então para agradecer ao nosso Deus pelos 160 anos da caminhada da Igreja Presbiteriana, do presbiterianismo no Brasil, e por isso é muito oportuno e muito necessário que nós estejamos voltando as nossas atenções para esses alertas, para essas exortações tão necessárias que nos dirige a palavra de Deus. Existe um comentarista chamado William Barclay, que qualifica esta passagem como uma síntese quase perfeita da vida cristã. Então esse estudioso da Bíblia, esse comentarista, ficou tão empolgado com esse texto que nós estamos considerando, que o descreveu da seguinte maneira: uma síntese quase perfeita da vida cristã. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa noite de festa, de celebração, de aniversário da nossa Igreja Nacional, chamar a atenção dos irmãos para algumas características dessa vida cristã, características essas que devem estar presentes em cada um de nós, se nós queremos realmente servir a Deus e ser uma parte valorosa da sua igreja. Em primeiro lugar, nós temos essa afirmação aqui da nossa passagem, do fato de que todos nós estamos rodeados por testemunhas. Ou seja, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada cristã, mas estamos sempre rodeados de testemunhas, recebemos incentivo de outras pessoas, tanto do passado quanto do presente. Temos a rodear-nos continuamente uma grande nuvem, uma grande multidão de testemunhas valorosas acerca do Evangelho. O autor aqui estava se referindo, em primeiro lugar, aos heróis da fé lá do Antigo Testamento, que ele tinha acabado de mencionar no capítulo anterior. Então o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é famoso por sua galeria dos heróis da fé. Então começa mencionando os patriarcas, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Depois fala a respeito de Moisés e outras pessoas da sua época, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, mais tarde Davi, Samuel, os profetas, aquela maravilhosa galeria dos heróis da fé, dos grandes vultos de Deus lá nas páginas do Antigo Testamento. Então, ao falar a respeito dessa grande nuvem de testemunhas que cercava os cristãos hebreus, ele está pensando principalmente a respeito desses grandes personagens da história da redenção. Agora, uma coisa muito importante é que ele aplica a esses personagens nada menos do que 20 vezes no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, a expressão pela fé. Essa pequenina expressão, pela fé fizeram isso, fizeram aquilo, né? Todos eles, 20 vezes se repete essa expressão, pela fé. Eles foram o que foram, fizeram o que fizeram, realizaram as grandes coisas pelas quais eles são conhecidos, não pelos seus esforços, não pelos seus talentos, não pelas suas virtudes, não pela sua iniciativa, mas acima de tudo pela fé, porque eles foram homens e mulheres de fé. Exatamente o problema que estava acontecendo com muitos cristãos hebreus, que estavam perdendo a sua fé, esfriando na sua fé, desanimando na sua caminhada cristã. Então, ele coloca diante deles esses exemplos no sentido de exortá-los a terem a mesma fé
a mesma convicção, a mesma coragem, o mesmo compromisso com o Senhor que tiveram aqueles personagens do passado. Eles, pela fé, obedeceram, viram maravilhas, sofreram, receberam um bom testemunho de aprovação. Pela fé, eles perseveraram nos caminhos do Senhor. Mas aí surge uma pergunta, meus irmãos: em que sentido essas testemunhas do passado nos rodeiam? Porque aqui nós temos a afirmação, né, de que temos a rodear-nos, a cercar-nos em volta de nós essa grande nuvem de testemunhas. Em que sentido eles rodeavam lá os cristãos hebreus do primeiro século? Em que sentido eles ainda nos rodeiam hoje no século 21? Evidentemente não no sentido físico. Eles não estão mais presentes fisicamente conosco, nem estavam lá com os hebreus, os cristãos hebreus do primeiro século. E também não num sentido místico, espiritual, né? Como se as almas dessas pessoas estivessem ali junto com os cristãos hebreus ou conosco hoje. Nós não cremos nisso, né? Não cremos em reencarnação, em presença das almas humanas aqui nesse mundo de pessoas que já partiram. Então, evidentemente, não é nesse sentido que eles nos rodeiam. Mas, no fato de que eles estavam presentes às mentes e aos corações, com o seu exemplo de vida e como inspiração para a caminhada dos cristãos judeus e para a nossa caminhada hoje. É nesse sentido que eles nos rodeiam, né? Eles estão presentes através do seu exemplo de vida para nos servir de inspiração para a nossa própria caminhada. E aqui nós nos voltamos para a ocasião especial que nos reúne nessa noite, que é o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós podemos aplicar em relação aos nossos vultos do passado essa mesma expressão que o autor de Hebreus aplica aos vultos lá do Antigo Testamento. Eles são os heróis da fé que nos rodeiam ainda hoje, ou seja, que nos inspiram ainda hoje, com o seu exemplo, com a sua consagração, com o seu sacrifício, com a sua fidelidade, que os levou a abrir mão de tantos privilégios e a dedicarem as suas melhores energias para a implantação desta igreja da qual hoje nós somos os herdeiros e os continuadores. Então, quando nós olhamos para a nossa história, nós nos deparamos com toda uma categoria extraordinária de pessoas que foram os missionários americanos que vieram para cá. Imaginem o que era o Brasil de meados do século XIX, a precariedade do nosso país, principalmente no interior, em termos de transportes, em termos de saúde e tantas outras coisas naquela época. Então, no meio daquelas situações e circunstâncias tão difíceis, essas pessoas deixaram o conforto lá do seu país, muito mais próspero do que o nosso, os Estados Unidos, e vieram para cá, e muitos deles passaram o restante das suas vidas no Brasil, ficaram aqui 20, 30, 40, 50 anos, morreram no Brasil. Alguns retornaram ao se aposentarem para os Estados Unidos, outros permaneceram aqui até o final das suas vidas. Alguns tiveram vidas longas, outros tiveram vidas muito breves, como foi o caso do primeiro que veio para cá, o reverendo Simonton, que faleceu apenas uns poucos anos após chegar ao Brasil, com apenas 34 anos de idade. Então, o reverendo Simonton chegou em 1859, que é o nosso ponto de partida para chegar aos 160 anos, e 8 anos depois, em 1867, vitimado pela febre amarela, ele veio a falecer com apenas 34 anos. Então, ele contraiu a doença lá no Rio de Janeiro, onde ele era pastor da Igreja Presbiteriana, veio para São Paulo por causa do clima mais ameno aqui em São Paulo, e também porque aqui residia a sua irmã, que era a esposa do reverendo Blackford, e a sua filhinha, Helen, órfã de mãe.
a esposa do reverendo Simonton havia falecido alguns anos antes. Aquela criança, então, ficou sendo criada pela tia, pela irmã do reverendo Simonton, e residindo aqui em São Paulo. Simonton veio para cá e o seu estado de saúde somente se agravou nos dias seguintes, e finalmente no dia 9 de dezembro de 1867 ele veio a falecer. Mas ele foi apenas o primeiro de vários missionários que morreram de febre amarela ou de outras enfermidades e que sofreram as mais diferentes provações. Mas por quê? Porque eles viveram pela fé. Eles sabiam que tinham um compromisso com Deus, sabiam que tinham uma obra que o Senhor lhes havia confiado para realizar, e eles vieram para cá e foram fiéis a essa obra e a esse compromisso que haviam assumido, e isso serve de imensa inspiração para as nossas vidas. Ou então, o caso do primeiro pastor brasileiro, ou seja, além dos missionários estrangeiros, americanos, havia também os primeiros pastores nacionais, o primeiríssimo dos quais foi o tão conhecido reverendo José Manuel da Conceição, que inclusive é o nome do nosso seminário presbiteriano aqui em São Paulo. Então, José Manuel da Conceição era um sacerdote católico, conheceu o Evangelho, converteu-se e foi ordenado numa data que é hoje o Dia do Pastor Presbiteriano. A cada ano nós comemoramos a ordenação do reverendo Conceição como o Dia do Pastor, dia 17 de dezembro. No caso dele, lá no distante ano de 1865. E aí ele começou a fazer as suas famosas viagens missionárias pelo sul de São Paulo, no sul de Minas, no Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro, vivendo da maneira mais humilde e pobre possível, tendo apenas a roupa do corpo, andando a pé pelas estradas, sofrendo toda sorte de injúrias, ataques, apedrejamentos, ataques de cães e etc., e pregando fielmente o Evangelho. Pedia pouso em alguma casa que ele encontrava à beira da estrada, e de manhã cedinho levantava e fazia algum serviço, por exemplo, varria o pátio da casa, e quando os proprietários acordavam, ele já tinha seguido viagem para outro lugar. Também morreu relativamente novo, no ano de 1873. E quando nós vamos ao cemitério dos protestantes, lá então no Higienópolis, em São Paulo, ali pertinho do Mackenzie, nós vemos lá no fundo do cemitério esses dois túmulos, exatamente o túmulo de Simonton à esquerda e à direita o túmulo de José Manuel da Conceição, o primeiro missionário estrangeiro e o primeiro pastor brasileiro. São histórias que nos inspiram, são parte dessa maravilhosa nuvem de testemunhas que nos cerca, esses irmãos tanto do passado quanto do presente. Então é muito importante, irmãos, compreendermos que essas testemunhas que nos incentivam e nos inspiram na vida cristã não são só essas pessoas do passado. Os personagens bíblicos, os personagens dos primórdios da obra presbiteriana do Brasil, há 160, 150 anos atrás, mas hoje, agora mesmo, cada um de nós está cercado de testemunhas. Os irmãos da nossa caminhada, aqueles que Deus chamou juntamente conosco para fazerem parte da sua igreja, aquelas pessoas que estão do nosso lado aqui nos bancos da igreja, aquelas pessoas que se interessam por nós, aquelas pessoas que se preocupam com o nosso bem-estar, aquelas pessoas que estão continuamente intercedendo pela nossa vida e pela nossa carreira cristã, essas também fazem parte dessa testemunha, dessa nuvem de testemunhas que é tão importante para a nossa caminhada. Então, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Agora, uma pergunta para todos nós: será que nós somos parte dessa multidão de testemunhas? Será que eu também faço parte desse conjunto de testemunhas na vida das outras pessoas que estão ao meu lado, que estão ao meu redor? Não somente aqui na igreja, mas também lá fora, nos contextos onde eu atuo no meu dia a dia. Então, na minha casa, na minha vizinhança, na minha escola, no meu local de trabalho, ali também precisamos
compor essa nuvem de testemunhas que inspira e que abençoa outras vidas. Mas, seguindo a nossa reflexão, partindo para uma outra característica da vida cristã que nos é apontada por esta passagem, então, além de esta vida cristã ser vivida nesse contexto de uma grande nuvem de testemunhas, essa vida cristã é uma vida que exige a superação de obstáculos. Essa é uma outra afirmação muito importante da nossa passagem, não é? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos então correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã nunca foi concebida por Deus, digamos assim, com o objetivo de ser uma coisa fácil, né? Nunca se deve esperar, nunca se deve pretender que a vida cristã vai ser uma coisa fácil. Ela sempre vai implicar no enfrentamento de uma série muito grande de obstáculos. E esses obstáculos são descritos aqui como peso e pecado, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos ataca, que tenazmente nos assedia. A linguagem utilizada pelo autor de Hebreus aqui é a linguagem das competições esportivas lá dos gregos, que era a cultura dominante naquela época em que foi escrito o Novo Testamento. Para que um atleta grego pudesse ter expectativa de êxito lá nas competições, que eram muito frequentes naquela época, ele precisava se desfazer de tudo o que dificultava os movimentos, o seu desempenho. E então nós vemos em muitos lugares da Escritura do Novo Testamento essas referências às atividades esportivas lá dos antigos gregos e dos romanos, porque elas serviam como uma ilustração muito boa do que também acontece na vida cristã. A vida cristã é uma competição, é uma carreira para a qual o Senhor nosso Deus nos chamou, e nós devemos então desvencilhar-nos, desembaraçar-nos de tudo aquilo que nos estorva, tudo aquilo que nos atrapalha, para que possamos de maneira livre, desimpedida e plena nos dedicarmos a fazer aquilo para o que o Senhor nosso Deus nos tem chamado. E fica claro aqui na nossa passagem que o maior problema na vida cristã é a realidade do pecado, das condutas erradas, dos pensamentos vãos, da desobediência e da incredulidade. Esse certamente era um problema seríssimo para os cristãos hebreus, aos quais essa carta foi dirigida. E por isso nós encontramos muitas referências ao longo da carta, como esta: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, o pecado da incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o autor exorta os crentes hebreus e a nós a não minimizarmos, a não desprezarmos, a não fazermos pouco caso da força e da sedução do pecado. Um dos maiores perigos da vida espiritual é nos acharmos tão fortes, tão maduros, que nós não precisamos mais buscar tanto a Deus, dedicar-nos tanto à oração, à leitura da palavra de Deus, porque nós já somos fortes o suficientes para cuidarmos de nós mesmos. Esse é o princípio da ruína, do declínio, da decadência na vida cristã. Levarmos pouco a sério, minimizarmos a seriedade, a gravidade do pecado. A lição é clara: devemos estar em guarda contra ele, resistir-lhe com todas as nossas forças e nos desvencilharmos dele. Pode ser um vício secreto, um hábito escravizador, um sentimento desordenado, uma atitude negativa, uma fraqueza moral ou emocional, uma sedução
perigosa, mas devemos lutar contra ele e fazê-lo de modo resoluto, como fizeram tantos personagens da Escritura e da história da igreja. Um exemplo que nos vem à mente é o de José do Egito, né? Vocês lembram lá, aquele filho de Jacó, que foi levado ao Egito numa situação muito humilhante como escravo, foi vendido, depois se tornou importante e enfrentou terríveis tentações, armadilhas mortais na sua vida, na sua experiência, mas soube manter-se fiel a Deus em todas as circunstâncias e foi ricamente recompensado por isso. Que nós possamos fazer o mesmo, queridos irmãos. Quando nós olhamos para a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu costumo dizer que a história, toda a história da Igreja, a história do cristianismo e também a história da IPB, é composta de luzes e sombras. Ou seja, aqueles aspectos alegres, empolgantes, que nos inspiram e que nos encorajam, mas também coisas tristes, coisas feias. Por quê? Porque a história é escrita por seres humanos, e esses humanos são pecadores, ainda que redimidos por Cristo, mas seres humanos falhos, limitados e pecadores. E por causa disso, então, a nossa igreja passou, ao longo dos seus 160 anos de história, por alguns períodos muito difíceis, muito dolorosos. E um desses períodos aconteceu já há muito tempo atrás, no final do século XIX e no começo do século XX, mais ou menos de 1890 até 1903. Foi uma crise, um conflito, um desentendimento sério que surgiu no seio da igreja e que acabou separando irmãos que vinham até então trabalhando juntos pela fé evangélica, que vinham lutando lado a lado na obra do Senhor. E o resultado então foi a divisão do presbiterianismo em 1903, com o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, uma igreja ainda tão jovem, com poucas décadas de existência, já sofrendo uma dolorosa divisão. O Simonton havia chegado apenas 40 e poucos anos antes, e a igreja ainda tão pequena, ainda tentando se firmar, se consolidar, e enfrenta essa divisão dolorosa. Isso mostra, isso exemplifica como na nossa caminhada cristã, tanto individual quanto coletiva, comunitária, nós enfrentamos tremendos desafios contra os quais nós devemos estar alerta o tempo todo. Não permitir que essas coisas negativas, que essas raízes de amargura, que esses desentendimentos, muitas vezes desnecessários, venham prejudicar a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Isso nos leva a um outro ponto importante destacado aqui pelo autor da nossa passagem, outra característica da vida cristã, que é a importância da perseverança. Então diz o nosso texto: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a vida cristã é comparada a uma carreira, uma corrida, mas essa carreira, essa corrida não nos pertence, ela não é nossa, ela nos foi dada, ela nos foi proposta pelo Senhor Deus, ela foi traçada pelo Senhor para nós. E também não é uma competição no sentido de que temos de suplantar outros, mas no sentido de que precisamos vencer acima de tudo aos olhos de Deus. Então nós não estamos concorrendo com outras pessoas, nós não estamos procurando ver quem que corre mais nessa corrida, se nós somos melhores do que os outros, se nós somos mais consagrados, mais virtuosos, mais dedicados, mais abnegados do que os outros. Não é esse o objetivo da carreira cristã. O objetivo da carreira cristã é corrermos de acordo com as normas que nos foram propostas pelo próprio Deus e para a sua glória, não para concorrer, não para competir com as outras pessoas, pelo contrário, para ajudar as outras pessoas que correm conosco.
O argumento principal usado pelo autor da nossa epístola é que essa carreira exige esforço, exige empenho, exige dedicação. Não é uma coisa que acontece naturalmente, automaticamente. Simplesmente vou me deixar levar pelas circunstâncias e vou chegar lá numa boa. Não. Se nós agirmos assim, nós mais cedo ou mais tarde iremos esfriar, iremos desanimar na nossa caminhada cristã. É preciso que haja um investimento constante na nossa caminhada, na nossa carreira e no nosso relacionamento com Deus. É interessante que o termo grego no original é a palavra agona, palavra grega agona, da onde vem a nossa palavra portuguesa agonia. Ou seja, essa carreira cristã exige agonia, num sentido positivo, exige resolução, exige firmeza de propósitos. E acima de tudo, então, nós precisamos ter perseverança, algo de que o autor fala muitas vezes ao longo dessa carta. Esse é um dos temas mais frequentes da carta aos Hebreus, a necessidade de perseverança na vida cristã. Por exemplo, lá no capítulo 3, verso 14, diz assim, que eles iriam alcançar lá umas determinadas bênçãos, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Guardar firme até ao fim. Outra passagem, no capítulo 3, verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mais uma outra passagem aqui no capítulo 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mais uma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, lá no capítulo 10, 39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então essa é a tônica da Epístola aos Hebreus, a importância da perseverança. A nossa fé reformada, quando a gente estuda a respeito da fé reformada, das doutrinas reformadas, nós nos deparamos com uma doutrina muito preciosa, que é a da perseverança dos santos. Essa é uma parte do legado que nos foi transmitido lá pelos reformadores da Suíça, e certamente firmados na palavra de Deus, a perseverança dos santos, o entendimento de que os verdadeiros crentes irão permanecer no caminho da salvação até o fim. Mas a realidade que realmente importa, meus queridos irmãos, não é a nossa perseverança, mas a maravilhosa perseverança de Deus em nos guardar. Então nós temos a tendência, de pensar que a perseverança é uma coisa simplesmente nossa, Nós é que somos perseverantes, nós é que devemos perseverar, mas nós devemos sempre lembrar que é, acima de tudo, o Senhor nosso Deus, o autor da salvação, que persevera em nos guardar e em nos manter nos seus caminhos. E nós, olhando para a história da nossa igreja, nós vemos, então, como a igreja foi abençoada, foi beneficiada pela perseverança de tantos servos fiéis. Depois daquela divisão de 1903, que foi um trauma muito grande para a igreja perdeu cerca de 1/3 das suas igrejas locais, dos seus pastores e dos seus membros. 1/3 foi para a igreja presbiteriana independente. Um trauma muito grande para uma igreja que ainda era tão pequena e estava dando os seus primeiros passos. Mas é impressionante como isso despertou os ânimos, os brios da igreja, e a igreja fez um esforço muito grande evangelístico, e dentro de poucos anos havia recuperado e até ultrapassado todas aquelas perdas que foram sofridas. E a nossa igreja então teve um período bastante longo, de muitas décadas, de muitas realizações, de muito crescimento, de muito dinamismo, graças à perseverança desses irmãos que não se deixaram abater por aquela dificuldade,
que não se entregaram à derrota e ao desânimo por causa daquela divisão, mas que levantaram-se, olharam para o alto, entregaram e reconsagraram as suas vidas a Deus e puseram mãos à obra, e o fruto é esta grande igreja que temos hoje no nosso país. E finalmente, irmãos, olhando para o nosso texto, nós vemos o aspecto mais valioso dessa passagem, o ensino mais precioso que essa passagem contém. Então, a vida cristã é caracterizada pelo fato de que não é uma vida solitária, não é uma vida em isolamento, mas nós estamos sempre envolvidos de uma nuvem de testemunha, tanto as do passado quanto as do presente. A segunda característica é que a vida cristã é uma vida que precisa enfrentar sempre muitos desafios e muitas dificuldades, e principalmente a realidade terrível do pecado ao nosso redor e também dentro de nós. Em terceiro lugar, a vida cristã deve ser caracterizada pela perseverança, pela determinação na busca daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Mas, em quarto lugar, a vida cristã, e principalmente a vida cristã vitoriosa, é aquela vida onde nós temos os nossos olhos postos firmemente em Cristo Jesus. Essa é a afirmação que está aqui no capítulo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso daquela vergonha, daquela humilhação, a ignomínia, e agora está assentado à destra de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, e antes de qualquer outra consideração, nós devemos viver a nossa vida cristã na plena dependência de Cristo Jesus. Nós somos exortados a olhar firmemente para o Senhor, ou seja, cravar os nossos olhos nele, os nossos olhos espirituais, olhar firmemente, fixamente para o Senhor Jesus, não no sentido físico, evidentemente, não olhar para um quadro, uma representação visual de Jesus, mas olhar para a pessoa, a realidade de Jesus, a sua pessoa, a sua obra redentora. A fé tem o seu princípio e o seu aperfeiçoamento final no Senhor das nossas vidas. Ele suportou a cruz, a sua vergonha e humilhação, mas agora experimenta exultação e glória ao lado do Pai, e, portanto, se estivermos firmados nele, certamente nós teremos a garantia da vitória na nossa vida cristã. Em segundo lugar, o autor diz que, além de cravar os olhos em Cristo, fixar o nosso olhar em Cristo, nós devemos estar continuamente refletindo, pensando a respeito do Senhor Jesus. E a expressão que ele usa é considerar atentamente, aqui no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Era o perigo que corriam os cristãos hebreus e que muitas vezes nós corremos hoje na nossa vida cristã, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ou seja, devemos considerar atentamente o Senhor Jesus, aquele que enfrentou tão grande oposição dos pecadores. Em outras palavras, o autor chama a nossa atenção para os sofrimentos de Cristo como um desafio e um incentivo para a nossa firmeza na fé e na vida cristã. A ideia é essa, né? Se ele sofreu tanto e mesmo assim se manteve fiel à sua missão, a missão que o Pai lhe havia confiado, isso irá nos fortalecer também contra a fadiga e o desânimo. Por maiores que sejam as dificuldades que nós encontremos, que nós enfrentemos na nossa vida, e em particular na nossa vida cristã, elas não são nada se comparadas com as dificuldades e as provações que foram enfrentadas pelo Senhor Jesus Cristo para ser o autor da nossa salvação. Nós vemos isso claramente lá nos evangelhos. Ao longo da epístola, Cristo não é apresentado só como um exemplo, então, mas como um auxílio
e um socorro indispensável na nossa caminhada, em nossa carreira cristã. São muitas as expressões utilizadas pelo autor da carta aos Hebreus, mostrando que Jesus é aquele que está ali conosco, sempre presente ao nosso lado, para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos encorajar e nos incentivar na nossa carreira cristã. Então vejam, por exemplo, lá algumas passagens ao longo da carta aos Hebreus: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando alguma tentação, alguma dificuldade, algum obstáculo na sua vida, na sua carreira, lembre-se de que o Senhor Jesus, que também foi tentado vigorosamente, Ele é poderoso para nos socorrer. Ele pode nos socorrer. Ele tem tudo para nos socorrer. E nós devemos utilizar esse recurso tão maravilhoso que Deus coloca ao nosso alcance. Outra passagem belíssima: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Olha que coisa bonita que ele disse para os hebreus lá do primeiro século. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa ter compaixão de nós, das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? E aqui vem outras expressões preciosas: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, nós jamais podemos justificar a nossa fraqueza, o nosso desânimo, quando temos esses recursos tão maravilhosos à nossa disposição, que nos são dados pelo próprio Deus, o seu próprio Filho. Deus nos deu o seu próprio Filho, não somente para realizar a obra redentora na cruz, mas para continuar a realizar o seu ministério junto das nossas vidas hoje, no nosso aqui e agora, no dia a dia das nossas vidas. Uma outra expressão maravilhosa aqui da carta aos Hebreus: por isso, ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não é maravilhoso? Nos nossos momentos de desânimo, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dúvida, de vacilação, nos nossos momentos de sofrimento, saber que o Senhor Jesus está 24 horas por dia, o tempo todo, quer sejamos acordados ou dormindo, o Senhor Jesus está continuamente intercedendo por nós junto ao trono da graça. E isso é algo de que devemos estar continuamente nos lembrando nas nossas vidas. Queridos irmãos, devemos ter nos nossos corações um profundo senso de gratidão, de reconhecimento e de louvor a Deus pela caminhada da Igreja Presbiteriana do Brasil e principalmente pelas vidas, as vidas que têm investido os seus melhores esforços nesta igreja, e também as vidas que têm sido abençoadas, que têm sido redimidas e que têm sido edificadas ao longo destes 160 anos de caminhada. E eu gostaria de terminar, queridos irmãos, a nossa reflexão, onde evidentemente a gente não tem tempo de dar todos os detalhes acerca da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas apenas fazer alguns destaques aqui e ali, terminar com umas palavras belíssimas que foram ditas pelo nosso missionário fundador no final da sua vida. O reverendo Simonton, o jovem reverendo Simonton, ao longo dos anos manteve um diário. Ele começou a escrever esse diário quando era ainda praticamente um adolescente lá nos Estados Unidos, e depois continuou escrevendo, ainda que com menos frequência por causa das suas muitas atividades e muitas responsabilidades, mas também aqui no Brasil ao longo de alguns anos. Infelizmente, no seu último ano de vida, ele não fez nenhum registro no seu diário. Então ele morreu em dezembro de 1867, mas o último registro do diário
é do final do ano anterior, é de dezembro de 1866. Mas as últimas palavras que ele registrou no seu diário, elas têm um valor maravilhoso para os presbiterianos de todas as épocas e de todas as gerações, e certamente são uma inspiração muito grande para as nossas vidas. Vejam o desejo que ele expressou diante de Deus ali no finalzinho do ano de 1866, como as últimas palavras do seu diário. Ele escreveu assim: ó, quem me dera. Depois de escrever sobre várias outras questões, ele conclui dizendo assim: ó, quem me dera um batismo de fogo que consumisse inteiramente as minhas impurezas. Ó, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Essas são as últimas palavras do diário do reverendo Simonton. Ó, quem me dera um batismo de fogo que consumisse inteiramente as minhas escórias, as minhas impurezas. Ó, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele abençoe essa querida igreja na sua caminhada, que nós sejamos leais participantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, procuremos conhecer a sua história, procuremos aprender com essa história, e sempre lembrando uma coisa muito importante: nós somos os continuadores dessa história. Nós temos a responsabilidade de receber esse legado do passado, preservá-lo fielmente nas nossas vidas e transmiti-lo também com dedicação e com fidelidade às próximas gerações, para que igualmente sejam beneficiadas por essa herança maravilhosa. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.